A gente vai dar uma olhada agora em como que fica a energia cinética para um corpo que está em rotação. Aí antes da gente fazer isso, eu vou colocar aquela de translação a que a gente fazia antes, né? Nos outros capítulos, a que a gente fez no capítulo 7 e no capítulo 8. Era a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente vai fazer aqui uma adaptação, porque a nossa massa ela não vai estar toda concentrada no centro de massa, porque eu vou ter que ver como que é a distribuição ao redor do meu eixo de rotação. Porque essa massa está girando, né? Então eu não posso simplesmente colocar a massa aqui. Então vai surgir um termo que se chama momento de inércia, que ele vai nos dar exatamente a relação que existe da massa e a distribuição dela no corpo conforme ele gira. Então a gente usa a letrinha I para determinar esse valor, vezes a velocidade angular. Agora eu não vou mais usar a velocidade linear e sim a angular. E dividido por 2. Então as duas fórmulas também vão ser análogas. E a gente, para determinar o momento de inércia dos objetos, nós vamos usar uma tabela, porque a gente não vai entrar em detalhes, né? Nós não vamos ter tempo hábil suficiente para investigar esse momento de inércia de cada objeto para conseguir fazer ele geral. Então, eu vou pedir para vocês olharem para essa tabela aqui e quando for fazer um exercício, nós vamos recorrer para esse daqui, né? Então, vocês podem ver que no cantinho esquerdo de cada um desses quadrados, eu tenho a fórmula do I, que é o momento de inércia para aquele formato ali. E é assim que a gente vai fazer nos exercícios, tá? Nós vamos usar esses dados e essas fórmulas aqui. Mas é bem simples, assim, é só substituir a massa e o raio e aí fazer a continha, tá? Nada demais. A gente vai olhar também nessa parte aqui do capítulo, para encerrar o capítulo 10, nós vamos ver duas coisinhas. A primeira delas é uma força aplicada que gera essa rotação, que a gente chama isso de torque, porque ela não é uma força simplesmente aplicada em qualquer lugar. O torque, ele é uma força aplicada longe do eixo de rotação. Então, para simplificar, né, para a gente poder identificar, força aplicada, ou que age, né, porque é sempre aos pares, longe do eixo de rotação. Então, isso daqui é só uma frase simples, simplificando bem, para a gente conseguir enxergar e identificar o torque nos nossos exercícios. Um bom exemplo é a maçaneta da porta, né? Então, eu tenho uma porta que aqui, nesse pontilhado, é onde ela gira, e aí eu posso fazer ela abrir ou fechar aqui. Então, aqui eu determino um giro, ó. E onde que a gente coloca a maçaneta? Mais na extremidade possível. E aí, essa distância aqui, ó, perpendicular do eixo de rotação para onde a força é aplicada, onde que a força é aplicada? A gente aplica assim, né? Então, essa força F aqui, da gente empurrar ou puxar a porta, ela aplicada longe nesse braço aqui, que é a linha verde, vai surgir esse torque aplicado aqui. E aí, esse R vai ser o braço da alavanca, que a gente chama, ele vai aparecer na nossa fórmula. Então, como que a gente pode determinar o módulo do nosso torque? O módulo, a direção e o sentido, porque é um vetor, né? A gente faz produto vetorial desse R com a força. E eu só tenho que cuidar a ordem, não pode trocar a ordem desses dois, tá? O braço primeiro, depois a força. E aí, só para dar uma refrescada na memória de vocês, como que eu faço o produto vetorial? Bom, a gente vai ter que montar uma matriz 3x3, né? Então, eu vou fazer o I primeiro, depois eu vou colocar o Rx, depois eu coloco o Fx. Na segunda coluna, eu vou colocar o J, RY e FY. Na terceira coluna, eu vou colocar a direção K, RZ e FZ.
E aí a gente tem que fazer o determinante dessa matriz, né? Então, uma das maneiras de calcular o determinante é copiando a primeira e a segunda coluna. E é isso que eu vou colocar aqui para vocês. Copia a primeira e a segunda coluna. E aí faz a linha principal, né? A diagonal positiva. Então, ó, a gente vai fazer aqui. Eu vou só indicar, tá, gente? Não vou fazer porque não tem número, né? E a gente fez bastante em aula isso. E tem também o vídeo lá do início dos capítulos, quando a gente estava vendo vetores, eu também expliquei lá com exemplos. Então, podem dar uma olhadinha e voltar lá. E aí, a gente vai fazer a diagonal negativa aqui. E isso já vai determinar para a gente qual que vai ser o resultado e em qual direção. Daí, é só fazer a conta e determinar o torque por aqui. Só cuidem, de novo, para manter a ordem, né? Na segunda linha, vão as componentes desse braço, na terceira linha vão os componentes da força. E aí, a gente pode pensar nesse torque, vamos só colocar o sentido dele antes, né? Ele vai ter a mesma lógica do deslocamento angular e da velocidade angular. Se ele for sentido anti-horário, ele é positivo, se for sentido horário, é negativo. Tá? E a gente também, tudo que é produto vetorial, a gente determina pela regra da mão direita. Então, pode ser fazendo o primeiro vetor, que é o R, sendo o nosso dedão. Então, ó, esse aqui. Bota o dedão alinhado com ele. Nesse aqui, coloca os 4 dedos alinhados com o F. E a minha resposta, que é o torque, vai ser dada pela palma da mão. Igual a gente fazia para o x, y, z para determinar onde que estavam os eixos, né? Bom, e aí o que a gente pode fazer com esse torque? A gente pode adaptar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton, que a gente já viu até para momento linear, né? Que quando eu tenho uma força aplicada, eu modifico o movimento. Só que aqui a força, do jeito que ela foi aplicada, que é longe do eixo, provocou um giro, né? O nosso torque provoca um giro. Então, ó, vamos botar aqui num cantinho como é que era a nossa fórmula lá no início. Era a massa vezes a aceleração. Então, o somatório de todas as forças envolvidas era igual a massa vezes a aceleração. Como é que ela vai ser para nós agora numa rotação? Então, a soma de todos os torques envolvidos, soma de todas as forças envolvidas lá, soma de todos os torques envolvidos aqui. Vai ser igual. Eu não posso usar massa, né? Porque está em rotação. Eu tenho que usar o momento de inércia do meu objeto vezes a aceleração. Só que agora é uma aceleração angular. Ela modificou o giro. Não estava girando, agora está girando. Então, é assim que a gente faz. É essa relação que a gente tem para a segunda lei de Newton. Mas se vocês fizerem a análise por essa ótica, eu só adapto a fórmula, mas ela continua me dizendo a mesma coisa que antes.